Carvalho, bora falar do mini índice hoje, que foi uma coisa assustadora. Despencou como se não houvesse amanhã, mas claro que devido ao nosso ilustre presidente, que foi caçar assunto com Donald Trump, e ele resolveu, então toma, e nos jogou uma pequena taxa de 50%, que é claro que isso ainda vai dar muito pano para manga, mas tivemos impacto direto aqui no mini índice no dia de hoje, em dois momentos diferentes. Um de quando saiu a questão de que ele iria divulgar qual ia ser a taxa, e quando ele falou de fato que seria 50%, o mercado despencou. Mas nós que operamos day trade, nós operamos o que está acontecendo ali dentro do mercado, no momento ali que está acontecendo. Então, para a gente, o importante é estar do lado correto nessa história. Então, vamos falar um pouquinho de hoje. Vou tentar ser bem breve nesse vídeo. O mercado abriu, fez já um movimento de queda. Quando deu o primeiro cruzamento aqui no 11R, já estava abaixo de todos os indicadores relevantes. Então, era uma entrada bem tranquila para ser feita. Para quem entrou, pagou super bem. Aí depois vem aquela questão que eu sempre falo para vocês, de sempre analisar o que tem pelo caminho. Quando der esse primeiro cruzamento de alta, nós tínhamos aqui a média macro bem na cara, então era bem arriscado, eu não faria essa entrada de forma alguma. E uma coisa que é importante lembrar, nesse momento, essa pequena consolidação não estava clara. Afinal, fez um movimento de queda, fez um movimento de alta, deu o primeiro cruzamento. Aqui eu não entraria por conta da macro. Porém, logo na sequência ele mostra a lateralização, fica fazendo box para cima e para baixo, o que me deixaria de fora de qualquer próxima entrada até sair dessa lateralização. Eu até coloquei lá no grupo aberto do Telegram essa informação, essa análise de onde eu faria essa entrada, eu vou sempre esperar ele sair do range, né, do caixote para fazer a minha entrada. Eu particularmente, eu não opero rompimento. Então, saiu do caixote, assim que ele saiu eu já entro? Não, porque ele pode às vezes fazer um movimento de um ou dois boxes, aumentando um pouquinho aquele caixote e já voltando na sequência. Então eu sempre espero ele se afastar, tentar voltar para a região do caixote, não conseguir entrar e voltar a ir na direção contrária, né? No caso aqui, no caso da venda, no caso da queda. Então eu perderia esse primeiro movimento de queda, como aconteceu de fato, e esperaria um movimento melhor. E no meu caso, o que eu fiz? Aqui estava no caixote, eu até, como eu falei, no grupo do Telegram, coloquei também essa leitura, e eu fiz a minha entrada quando? Nesse movimento aqui. Não foi pelo 11 que eu fiz a minha entrada, mas para vocês entenderem, eu fiz pelo 25, que é quando ele saiu desse caixote, fez um movimento muito bom, foi uma queda muito boa, mas eu não vi uma entrada segura no meio de caminho aqui, não tive um ranking de continuidade, nada que me fizesse entrar. A primeira entrada seria já aqui nesse pullback aqui embaixo, mas aqui já tinha mostrado uma nova lateralização, não fazia sentido querer entrar em pullback nesse momento. Então eu esperei ter esse teste para a região do caixote e recusar. Então eu fiz venda nesse ponto aqui, e peguei um pedaço dessa queda, não peguei a queda inteira, já vou falar para vocês aonde eu fiz as minhas entradas hoje, mas para quem pegou queda aqui, ainda que no cruzamento, e segurou, né, porque não deu mais nenhuma entrada depois disso, de compra, foi só queda, aqui foi a coisa boa de se ver, é claro. Tiveram notícias que fizeram que o mercado caísse ainda mais, né, que tivesse esse resultado todo, mas para quem pegou queda aqui, fez a boa, quem segurou essa queda o tempo todo. Eu estava na queda, mas eu não peguei a queda inteira, eu saí na reversão. Então hoje foi um dia que ele foi enroscado num primeiro momento, mas depois ele pagou lindo. Até para quem entrou na compra aqui, que eu também não entraria nessa compra, porque novamente ele estava mais lateralzinho, apesar de ele já ter feito um topinho, um fundinho um pouquinho mais alto que esse aqui, mas ainda era bem suspeito, mas quem entrou aqui conseguiu ali sair com algum gainzinho dessa operação. Mas de fato, a venda, que era a melhor oportunidade, abaixo de todos os indicadores relevantes, era muito mais seguro pensar em fazer venda, que é aquilo que eu falo para vocês. É sempre muito melhor operar a favor da tendência, que você tem mais chances de fazer trades longos. Contra a tendência, dá boas operações também. Mas o que a gente sempre tem que pensar é, eu tenho uma estrutura de alta? Não. Deu uma entrada que você considera válida entrar? Sim. Entenda que aquela entrada não seria tão seguro entrar com alvo longo, né? Estendendo muito, porque a chance de bater e voltar é muito maior, já que é contra a tendência. Então, as minhas entradas foram primeiro pelo 18,
Fiz essa primeira venda, ok. E as próximas entradas foram todas pelo 25R. Vou mostrar aqui para vocês aonde foram as minhas entradas. Então eu fiz essa primeira venda, foi top. Aí eu fiz essa compra de banda de Bollinger que me pagou 200 pontos. Essa queda, como eu falei para vocês, eu perdi, né? Porque tinha saído do range, eu não vi um gatilho seguro para eu entrar. Aí eu fiz essa segunda banda de Bollinger, peguei a compra de novo mais 200 pontos. E aí sim eu fiz a venda nesse ponto. Eu só não estendi demais essa venda, infelizmente. Porque quando deu esse novo gatilho de banda de Bollinger, ele me tirou da operação. Eu saí dessa operação, mas aqui eu já estava com meta. Na verdade, eu já tinha batido meta nessa segunda subida. Aqui eu já estava com meta. Esse movimento de queda já foi um excesso. Então aqui eu já aumentei o meu resultado, já estava com mais que a minha meta garantida. E aí eu entrei nessa banda de Bollinger aqui e tomei stop. E ok, faz parte. Aquilo que eu sempre falo para vocês, que eu tenho aquela minha regrinha de colocar no máximo 20% do meu resultado do dia em risco. Se eu entro e dá gain, eu continuo. Se eu entro e dá stop, eu paro. Foi o que aconteceu. Mesmo estando bem positiva ainda, com meta inclusive, a hora que deu esse stop nessa banda de Bollinger aqui, eu paro, eu não faço mais nada. E outro padrão que eu tenho, se eu tomo um stop numa banda de Bollinger, eu não faço outro. Então, eu não tomaria as outras ainda que eu fosse continuar operando. Digamos que não tenho meta no dia ainda vou operar. Eu não entraria nas seguintes. Porque se eu levo um stop numa banda de Bollinger, significa que não vai existir uma reversão, que ele está em tendência. E eu não vou operar um operacional de reversão na tendência. Então, eu não faço mais essas entradas. Então, foram essas entradas que eu fiz hoje. Inclusive, lá no grupo do Telegram, no finalzinho da tarde, eu tava começando a gravar o vídeo, como eu comentei lá para vocês. Eu tenho uma conta que é a que eu uso para dar aula, para fazer meus backtests, meus testes de robozinho, que normalmente eu não opero por ela, que eu opero uma conta maior por mesa. E eu tava nela na hora que saiu a notícia, e eu falei, vou clicar aqui. Aí eu entrei aqui na venda, né? Quando esse box aqui começou a mostrar essa continuidade, eu já entrei nele. Chegou a andar 1.200 pontos, ó. Só que aí me tirou na reversão e não deu tempo de eu mexer. Era pra eu ter saído aqui, ó. Era pra eu ter saído com 1.000 pontos. Mas ele começou a cair tão rápido que cada vez que eu mexia na proteção, não tava com trailing stop, né? Porque eu entrei seco na operação, sem ordem oco nem nada. A hora que eu fiquei tentando puxar aqui, ele tava muito rápido, eu conseguia proteger um box, ele bloqueia outro, eu ia e aqui não deu tempo. Quando eu fui puxar a proteção, quando fechou mais um, ele já subiu, acabou me tirando antes de eu conseguir descer a proteção pro próximo. Mas ainda saí com mais de 800 pontos nessa entradinha, eu mostrei lá no grupo aberto do Telegram, isso no finalzinho da tarde. Bem entrada de nóia mesmo, né? O couro comendo e eu fazendo a entrada, mas foi só pela bagunça mesmo que eu fiz essa entrada. Mas foi um dia que quem tava na venda aqui fez a boa. Eu tinha saído da venda aqui já nesse ponto. Não iria segurar, porque aquilo que eu falei, ó, até então os movimentos estavam curtos. Então o que eu tava fazendo? Pegando aquele retorninho à média de compra, alvos curtos, tanto que ó, os dois, o meu alvo foi na média de 21, saí. Média de 21, saí. Esse aqui, eu ia de novo, média de 21, ia sair. Só que essa daqui me estopou. E depois caiu. E foi. Aqui, quem entrou nessa região aqui fez a boa. Ó, porque deu alguns ranks de continuidade. E se a gente olha ali pelo 11R, deu várias oportunidades de pullback pelo 11R. Mas hoje foi isso. Eu queria trazer assim, né, essa leitura para vocês hoje. Mais um dia que, se focassem em operar a favor da tendência, era sucesso garantido. Hoje foi muito engraçado. Logo no início do dia, antes mesmo do pregão, antes mesmo de abrir, né, o mercado, pelo menos umas 10 pessoas me chamaram no privado, de alunos, perguntando: e aí, Gi, hoje a gente tem que olhar com mais atenção para as compras devido à queda de ontem, né, os últimos dias, movimento de queda, melhor a gente olhar, porque tem uma possível recuperação do mercado. A minha resposta para todos foi a mesma: siga o gráfico. Não faça nada diferente do que o gráfico está te mostrando. Se ele está caindo, se ele está em tendência de queda, venda. Mas já caiu muito, ele tem que... Não tem nada. Vamos ir junto com o gráfico. Para onde ele for, você vai junto, que a sua chance de sucesso é muito maior. E depois de tudo que aconteceu hoje, de novo eu recebi essa pergunta. E agora, com tudo isso? O mercado absorveu
todo esse resultado no final da tarde, então pode ser que amanhã a gente já abra com um gap de alta ou tem um movimento de alta. Falei, gente, só segue o gráfico. Eu não sou expert em macroeconomia e notícia ninguém é. Ah, quais são os impactos? Ok, saber quais são os impactos, você pode até saber. Agora, o que o mercado vai fazer com isso é outra história. Então, até lá, até abrir, tem o leilão, que já no leilão pode acontecer um monte de coisa, pode cair mais, pode ter gap de alta. Então, gente, só siga o gráfico. Segredo do sucesso. Elimine o viés e siga o gráfico. Vai junto com ele, que é certeza que as suas chances de sucesso são muito maiores do que operar com viés. Certo? Então hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Lembrando que quem não me segue ainda, tem o link das minhas redes na descrição. Cuidado com os fakes que tem por aí. Se você não é inscrito no canal ainda, aproveita para se inscrever. Eu estou sempre aqui compartilhando a minha leitura do dia, o que eu vejo, o que eu penso. A maioria já até sabe. Tem gente que me chama, mesmo sem ser aluno, seguidor, me chama no privado e fala assim: Gi, essa entrada aqui, você fez? Você achou boa? Sim, fiz, entrei. Ah, então já tô começando a entender o jeito que você pensa, tô tentando alinhar para operar de uma forma parecida. E é isso, porque todo dia é a mesma coisa que eu explico para vocês. Eu não deixo de falar, ó, tomei stop aqui nessa entrada, fiz por isso. Vocês sabem que eu gosto de operar banda de Bollinger. Nesse horário ainda eu gosto, eu não opero banda de Bollinger à tarde, não gosto de operar à tarde, que normalmente à tarde o mercado tem menos liquidez, então eu não acho interessante operar reversão à tarde. Mas eu tô sempre te mostrando quais são as artes que eu aprontei no dia. Certo, meu povo? Então é isso. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.